Olá, bem-vindo! Mais um vídeo aqui no canal, muito prazer, eu me chamo Roberta. Vamos a mais uma reflexão sobre a palavra do Senhor. Quero começar esse vídeo te fazendo uma pergunta. Você, por acaso, já se perguntou qual é a melhor forma, ou melhor, qual a forma correta de você prestar uma adoração ao Senhor com a sua vida? Aqui no canal eu postei um vídeo há um tempo atrás sobre a nossa consagração, a consagração da nossa vida a Deus. Mas e a questão da adoração? Será que basta somente acreditarmos em Deus? Será que basta somente irmos domingo após domingo na igreja ou o dia que você costuma ir congregar? Será que basta se envolver nas atividades da igreja, quem sabe participar dos ministérios? Isso tudo faz parte da dinâmica de nossa, né, como cristãos. Participarmos das atividades da igreja, irmos cultuar a Deus como um corpo, né, de Cristo, como membros de um corpo de Cristo. Mas na nossa prática de fé, nosso relacionamento com Deus, o que é aceitável ao Senhor, será que basta isso? Será que basta nós dizermos para as pessoas que somos cristãos, que frequentamos uma igreja? Será que isso é o que basta para Deus? Então vamos ler na Bíblia que tem essa resposta. Achei um trecho muito interessante que a gente pode ler e esmiuçar um pouco esse trecho da Bíblia, tentar colocar na prática aí no nosso dia a dia coisas muito práticas e que podemos aplicar na nossa prática de fé, na nossa vida espiritual, na nossa entrega ao Senhor, a nossa consagração e a nossa adoração a Deus. Então vamos lá, vamos ler no livro de 1 Timóteo, no capítulo 2, diz o seguinte, no meu subtítulo aqui na minha Bíblia, a minha versão que eu estou lendo é a Nova Versão Internacional. Diz o seguinte: instruções acerca da adoração. Vou até colocar o meu óculos aqui porque nós vamos ler um trecho um pouquinho grandinho. Então, mas fica comigo até o final, porque no final desse vídeo você vai chegar a essa conclusão. Qual é a forma como devemos prestar nossa adoração ao Senhor? Isso é muito importante, porque às vezes a gente vive no automático da vida. Não só na nossa vida cotidiana, mas também na nossa vida espiritual, que é algo muito importante, a nossa vida espiritual. Diz respeito à eternidade, diz respeito a onde vamos querer passar a eternidade. Se vamos querer passar a eternidade ao lado de Deus, devemos fazer o que agrada ao Senhor. E aqui na palavra nos dá essas instruções acerca da adoração. Diz o seguinte, vou começar a ler para nós. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Aqui eu quero colocar um parênteses para a gente refletir. Olha só essa instrução, né? Recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Quanto da nossa prática de vida cristã, da nossa prática espiritual, nós estamos dedicando para fazer súplicas a favor dos homens, da humanidade, das pessoas que nos cercam. Quantas vezes temos uma visão tão egoísta? Nós vivemos uma sociedade aí pautada no egoísmo, mas a nossa fé ela vai na contramão do mundo. E nós muitas vezes colocamos também essa atitude do egoísmo dentro da nossa vida com Deus, da nossa prática de fé, nas nossas orações. Quantas vezes estamos orando somente pelos nossos interesses? Estamos suplicando a Deus somente pelas nossas necessidades, os nossos anseios, as nossas questões. Então, quero levar a nossa vida, né, a nossa reflexão, quero nos levar com essa reflexão a pensar, né, de forma profunda, individual, cada um de nós vai conseguir dar essa resposta para si mesmo.
o quanto estamos usando os nossos momentos de intimidade com Deus para suplicarmos pelas pessoas. Como é fácil muitas vezes a gente criticar os outros, a gente falar mal dos outros, até mesmo no meio da igreja. Pasmem, se você é uma pessoa que não frequenta a igreja, eu quero te dar uma notícia. A igreja tem muitos erros, como todos sabem. As pessoas que vão lá, elas, em teoria, né, o que deveria acontecer é que nós fôssemos à igreja para buscar aí se melhorar como pessoa, buscar a santificação, que é algo que é a nossa prática de vida, as nossas decisões, juntamente com o poder do Espírito Santo, o poder sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Muitas pessoas vão na igreja por um costume, mas o certo seria que a gente fosse com esse objetivo, né, de santificar, a santificação. Mas então, na igreja tem muitos erros, muitas dificuldades, muitas falhas, muitas vezes as pessoas falam mal umas das outras, e a palavra do Senhor diz que isso não deve acontecer. A gente deve ir na presença de Deus, né, com oração, súplicas, intercessão e ação de graças por todos os homens. Então, se você às vezes sente aquela coceirinha na língua, vontade de falar do seu irmão, de apontar um defeito, de criticar, de ser aquela pessoa que vai dar em primeira mão aquela notícia, dizer, ó, sabe, fulano, aconteceu tal coisa. Se contenha, busque na presença do Senhor vencer essa falha de caráter, né? E busque fazer algo que é uma adoração a Deus, ao invés da gente falar mal do nosso irmão, a gente ir ao Senhor com ações de graças, com súplicas, com orações e intercessão por todos os homens. Vamos continuar. Pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Olha aqui outro ponto interessante. Como é tão comum a gente, às vezes, um motivo de assunto entre as pessoas, ficar falando mal dos governantes, falando mal dos políticos. A gente não vai anular o que a gente pensa, as nossas convicções, as nossas ideias. Não é essa questão que está falando a palavra. Mas antes de tudo, antes da gente murmurar, ou criticar, ou apontar, ou maldizer, a gente deve, como diz a palavra, ir para a presença do Senhor com súplicas, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens, inclusive pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Mesmo que a gente não concorde com o governo A, governo B, com a política, com as pessoas, com os políticos, a gente, em primeiro lugar, ao invés de ficar opinando, maldizendo, criticando, a gente deve dobrar o nosso joelho e ir ao Senhor, pedir, interceder pela nossa nação, interceder pela igreja. Quantas vezes a gente também, ao invés de interceder e orar, a gente está falando mal dos líderes, a gente está falando mal das pessoas, falando da igreja A, da igreja B. Olha como a Bíblia nos desafia nesse ponto. E olha como é relevante para a nossa época, não é algo muito atual, parece que a gente está lendo assim uma instrução exatamente para os nossos tempos, como é algo tão relevante para a gente praticar. Não ficar falando mal uns dos outros, não ficar falando mal de político ou de partido político, enfim, dos governantes, não ficar falando mal da igreja, ficar falando mal dos líderes. Se a gente tem algo que a gente enxerga que está errado, nós devemos dobrar o nosso joelho e intensificar o nosso clamor e as nossas súplicas ao Senhor. Vamos continuar então. Olha o que diz. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, às vezes, agora eu estava lendo esse versículo e fiquei pensando como às vezes a nossa fala, ela é tão carregada de ódio, até mesmo por ideias, por partidos políticos, por igrejas, tudo que a gente às vezes não concorda, a gente acaba
difundindo um ódio, não somente por aquela ideia ou por aquela, né, por aquela ideologia, por aquela prática, a gente acaba discorrendo um ódio para aquela pessoa, para aquele líder ou para aquele político. E olha o que a palavra do Senhor diz. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Mesmo uma pessoa que você não concorda, que você pensa essa pessoa, ela está no caminho errado, ela não está praticando o que é certo, ela está influenciando as pessoas para algo negativo. A gente não vai fechar os olhos para essa realidade. Não é que a gente vai ser ingênuo e iludido, achando que a gente vive aí no mundo de Bob. Mas a gente deve dobrar o nosso joelho se a gente enxerga algo errado e ir interceder diretamente para aquele que pode solucionar e resolver todas as coisas. Não é com a nossa opinião, com o nosso protesto, com as nossas conclusões que a gente vai revolucionar a sociedade. A gente vai revolucionar a sociedade como cristãos, semeando o amor de Deus e semeando no mundo espiritual a oração e a intercessão pela igreja, pelo nosso país, pelas pessoas, por uma conversão, inclusive uma conversão daqueles que estão congregando na igreja, porque tem muitas pessoas que estão congregando na igreja, que vão à igreja, que têm um hábito de igreja e que precisam se converter. Muitas vezes a gente se leva às aparências, mas tem muitas pessoas que precisam se converter, inclusive dentro da igreja, que estão com práticas erradas. E a gente pode falhar muito nesse aspecto que a palavra nos diz. Isso é algo que a gente deve sempre tomar muito cuidado, porque é o mais difícil dominar a nossa boca. E Deus, através da sua palavra, nos leva a dominar, a buscar essa santificação, essa excelência na vida cristã, que é dominar as nossas palavras, priorizar a oração e a intercessão ao invés das críticas, ao invés da revolta, ao invés dos apontamentos de coisas erradas. Aí no versículo 5 diz o seguinte: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Então, olha como que a gente estava falando nessa reflexão. Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. O que a gente acha que a gente vai mudar com as nossas palavras, com as nossas ofensas, com as nossas críticas, às vezes na rede social, às vezes colocando lá o nosso desabafo e criticando. Muitas vezes a gente está dando um mau testemunho como cristão, falando nos comentários, pontuando coisas que muitas vezes as pessoas não vão ter um discernimento naquele momento para entender. Então, muito mais do que ficar defendendo o nosso ponto de vista, as nossas ideias, nós devemos ter uma prática de intercessão e amor pelas pessoas, pelos perdidos, e entender que ninguém é inimigo de ninguém. Aqui, como fala a palavra, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Nenhum político, por mais que esteja fazendo algo errado, é o nosso inimigo. Nenhum líder religioso, por mais que esteja talvez com um abuso de autoridade, fazendo algo errado, praticando algo errado, é o nosso inimigo. Nós temos um inimigo no campo espiritual. O nosso inimigo, ele é espiritual. Mas os homens, Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Por isso, as pessoas que têm o discernimento, o entendimento e buscam uma vida reta diante de Deus, devem priorizar essa consagração, devem priorizar a intercessão, a oração, por todas essas causas que a gente enxerga serem erradas, por todas essas situações que a gente enxerga serem erradas, né? Por todas essas atitudes das pessoas que a gente enxerga serem erradas,
nós devemos priorizar a oração e a intercessão. Vamos seguir. No versículo 7 diz o seguinte: por isso fui designado pregador e apóstolo. Essa carta é de Paulo, né? Digo-lhes a verdade, não minto, mestre da verdadeira fé aos gentios. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Aqui eu não sei se estava falando na questão homem, ser humano, ou homem, o gênero masculino. Mas, independente, todos nós devemos orar em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Mas eu também fico pensando o quão é fácil os homens serem mais violentos que as mulheres. Então, eu acredito que talvez seja uma instrução específica para os homens, para levantar mãos santas, sem ira, sem discussões, orando em todo lugar, porque os homens têm um ímpeto mais violento do que as mulheres, tem às vezes uma expressão mais violenta. Então, você que é homem, está escutando esse vídeo, se você tem essa tendência de tentar argumentar e falar suas ideias e se expressar de uma maneira violenta, às vezes, infelizmente, até mesmo com a sua esposa, com os seus filhos, olhe o que é a verdadeira adoração, a instrução acerca da adoração a Deus. Se você é uma pessoa que vai à igreja, mas tem esse péssimo hábito de ser uma pessoa violenta, de uma pessoa cheia de ira, priorize na sua vida orar em todo lugar, levantar mãos santas ao Senhor, se consagrar a Deus, ao invés de ficar com discussões e com ira. Depois fala a respeito das mulheres. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. Olha só como é interessante esse ponto, porque cada vez mais eu creio que é importante a gente se apropriar da palavra do Senhor. A gente pautar a nossa vida de fé com a Bíblia. Porque quantas mulheres vão na igreja e acabam se misturando com a cultura do mundo. Às vezes até publicam nas redes sociais suas fotos, às vezes com roupas indecentes. E a palavra do Senhor é muito clara quando diz, olha, que a mulher deve se vestir de forma modesta, com decência e discrição. Então, muitas vezes a mulher pode argumentar assim, mas o corpo é meu, não tem maldade. Se a pessoa está olhando com um olhar impuro, é o problema dela, essa pessoa que está sendo impura. Mas não, nós temos a responsabilidade da forma que a gente se veste. Tudo é algo que a gente comunica. Todas as coisas que a gente faz, a gente está comunicando algo. A gente não comunica somente com a nossa voz, com a nossa fala, a nossa postura. Inclusive tem um livro que fala, não lembro o autor, que o título é O Corpo Fala. Eu não li ainda esse livro, mas eu achei bem interessante, eu só comecei a ler e não terminei. Que ele vem explicando a nossa linguagem corporal. Então, até mesmo com o nosso corpo, nós estamos falando aqui, gesticulando, falando. Se eu fico muito assim, falando com uma pessoa, muitas vezes eu posso estar transmitindo uma insegurança. É algo inconsciente que a gente acaba demonstrando com a nossa linguagem corporal. E na nossa vestimenta também acaba sendo uma comunicação, acaba sendo uma linguagem, né? Que a gente utiliza para comunicar algo. Se a gente usa uma roupa muito indecente, por mais que a gente pense assim, não tem maldade, eu tô assim porque é o meu estilo, a gente acaba, mesmo que sem a intenção, comunicando algo. Então, a palavra do Senhor, se a gente quer adorar a Deus com a nossa vida, ela nos convida, nos exorta, nos chama a ter uma discrição com a nossa roupa, se vestir de forma modesta, ter uma atitude modesta. Aqui quando fala assim de tranças, né? Quando fala que ouro, tranças, pérolas, não é de forma literal. Não quer dizer a gente usar um adorno que vai estar
desagradando ao Senhor. Mas o nosso coração não pode estar nessas coisas. Quantas mulheres buscam, às vezes, saciar um vazio interior através do consumo? Ou quantas mulheres, às vezes, querem apagar, disfarçar uma insegurança através do estilo, das joias, do adorno, das roupas caras. Às vezes é uma insegurança que a gente tem, que a gente deve tratar essa insegurança, ao invés de ficar se refugiando no consumo ou num excesso de adorno. Então, tudo a gente deve ter uma autoanálise, buscar se conhecer para ver qual é a motivação do nosso coração. Se a gente é incapaz de viver sem usar uma joia, uma bijuteria ou sem fazer uma maquiagem, talvez seja algo que a gente deva autoavaliar, autoanalisar na nossa vida, porque a gente não deve ser escravo de nada, nem mesmo da nossa aparência. Mas se usar algo assim é tranquilo, tanto faz, eu uso ou não uso, é algo a mais que agrega ali na minha vestimenta. Se o meu coração não está nisso, eu acredito que não tenha problema, não tem problema. Eu sei que, quem sabe, você está me escutando e você participa de alguma igreja que é mais conservadora. E quem sabe, se você entrega essa oferta ao Senhor com a sua vida, de se abster de usar adornos, é algo que Deus receba também, né? Quem sou eu para dizer em relação a esses costumes? Mas o ponto desse vídeo é a gente buscar ter uma vida reta diante de Deus nessas questões, né? Nessas questões que a palavra diz, principalmente em relação à decência, em relação à discrição. Que a gente pode também estar com uma roupa discreta, mas a gente está cheia de joia, de adorno. Talvez naquele ambiente que a gente esteja participando, que as pessoas são mais simples, a gente já não vai estar discreto. A gente vai estar chamando atenção. Então, a gente precisa levar essas questões do nosso dia a dia ao Senhor, buscar a sabedoria que vem de Deus para conseguir praticar essa palavra. E uma coisa que eu ouvi do meu pastor recentemente, eu achei bem interessante, até quero ver se eu acho no YouTube a pregação dele para escutar novamente, porque eu achei um ponto bem interessante, que às vezes a gente pensa muito nas nossas práticas, as coisas que a gente pode fazer. E com certeza isso é importante na nossa vida de fé. Mas a gente nunca deve esquecer que o poder para nós conseguirmos executar essas coisas, esse poder vem de Deus. É Deus que nos capacita, né, espiritualmente para praticar e obedecer a Ele. Então, olha a bondade do Senhor. Além dele nos instruir, Ele nos convida a decidir por obedecer a Ele, mas Ele nos capacita através do Espírito Santo, Ele nos capacita a uma vida de obediência e nos leva a uma vida de santificação. Esse é o desejo de Deus para nós. Então, nunca se esqueça disso, porque senão a gente vai viver uma vida religiosa. A gente vai viver assim, pensando, se eu fizer isso, eu vou estar no caminho certo. E não é por aí. Tudo a gente precisa do poder e da ajuda do Senhor. Então, se você escutou esse vídeo, para você é muito difícil, quem sabe, abandonar seu estilo de vestimenta. Você gosta de usar uma roupa assim mais chamativa e você pensa, não é por mal que eu estou fazendo isso, mas é o meu estilo. Vá para o Senhor, busque ao Senhor para vencer essa situação, quem sabe, ou para buscar discernimento, para buscar sabedoria na sua vida. Ou se você é um homem que se irrita facilmente, você identifica isso, você percebe que tem coisas que te tiram do teu eixo, tem coisas que tiram a tua paz e você já explode e acaba machucando as pessoas que convivem com você. Busque vencer essa situação, mas com Deus. Além de conscientemente você saber que você quer mudar, que você quer uma vida nova, mas busque o poder do alto para conseguir vencer cada situação da sua vida.
Então é essa reflexão que eu tenho para nós hoje. Eu vou deixar na descrição desse vídeo esse trecho. Nós lemos hoje um trecho um pouquinho mais longo e o vídeo ficou até um pouquinho maior, mas eu vou deixar e eu quero te incentivar, te encorajar a ler na sua Bíblia também. Faça a sua reflexão. Dentro desse texto, você vai tirar outras ideias diferente dessas aqui que a gente conversou no vídeo. Então, eu te encorajo, leia a Bíblia. Se você é uma pessoa que está sedenta por obedecer a Deus, por adorar o Senhor com a sua vida, se consagrar a Deus, não vá somente pelo que as pessoas dizem, né? Pelo que você escuta das pessoas, as pregações na internet ou pregações na sua igreja. Busque você se alimentar da palavra e saber o que Deus deixou aqui registrado para nós vivermos uma vida que agrada a Ele. Abraço e até o próximo vídeo.